Oi pessoal, estou aqui almoçando, mas eu gostaria de falar algo que é extremamente importante, que é como nós construímos o ambiente familiar, como isso afeta profundamente a vida do indivíduo. E se hoje a gente está falando de Setembro Amarelo, a forma que a gente tem de prevenir é cuidar da família, cuidar dos filhos na primeira infância. Porque ali acontece muita coisa nos neurônios que podem facilitar futuramente transtornos como depressão, ansiedade, angústias excessivas, neuroses excessivas e também um suicídio, um possível suicídio. Hoje a gente vê muitas pessoas tomando muito remédio, sobre isso que eu gostaria de falar também. Muitas pessoas tomam remédio para depressão, para ansiedade, que são os inibidores de recaptação de serotonina, que, por exemplo, a fluoxetina, estalopram e tantos outros. E que é bom, o seu funcionamento ele é bem interessante. O que ele faz? Ele faz, eu já vou chegar na questão da infância, mas o que esse remédio faz? Ele evita, assim a grosso modo, que a serotonina vá para o ralo. Por quê? Porque existem a sinapse, que são os encontros dos neurônios no nosso cérebro. Nascemos com cerca de 100 bilhões de neurônios, mas ocorre uma poda. A maioria de nós tem cerca de 20 bilhões de neurônios. E a gente perde aí 80%, porque não há estímulo. E o que acontece? Então, esses neurônios encontram-se, formam a sinapse e a transmissão eletroquímica de neurotransmissores, da serotonina, dopamina, cortisol e tantos outros. E o que acontece então? O neurônio vai lá, encontra o outro, manda a serotonina e ocorre a recaptação. Então ela manda e a serotonina volta, vai ser, digamos, dispensada, vai para o ralo. E o que esse remédio faz? Ele evita a recaptação. Então manda a serotonina, ele segura a serotonina por mais tempo, para que a serotonina tenha tempo de fazer o efeito dela. Então é como se tivesse mais serotonina no organismo. Evita que a serotonina vá para o ralo. Só que ocorre uma coisa, que a maioria das pessoas toma remédio, por isso, e assim, nem sempre tem o mesmo efeito um para o outro. Às vezes a pessoa toma o remédio e dá boa para ela, resolve o problema dela. Mas tem gente que não tem o mesmo efeito. Por quê? Porque tem uma coisa muito importante, que é essa célula, esse neurônio, que se ele sofrer uma metilação, e o que é a metilação? É estudado isso pela epigenética, que é uma ciência que estuda os genes. Então a metilação, que é um processo do metil que vai nessa célula, ele afeta a expressão dos genes, ou seja, faz com que os receptores da célula, porque a célula tem receptores desses neurotransmissores, da dopamina, serotonina. Então tem ali receptores. A modificação da expressão desses genes é, muitas vezes, diminuir esse receptor. Então a célula fica deficiente na recepção. Não tem tantos receptores. Ou o transporte é aquilo que vai levar a serotonina para lá e para cá. Esse transporte pode ficar acelerado. E como que acontece a metilação? Através do ambiente estressante, ambiente hostil, angustiante, com muita briga, não só o ambiente externo, mas o ambiente interno também. Então a pessoa pode ter um ambiente interno, às vezes está num ambiente ali tranquilo, externo, mas dentro dela é um caos, porque ela ainda revive as cenas da infância dentro dela, ainda tem o pai, a mãe ali brigando, ela tem um padrão de pensamento, um padrão de cobrança, um padrão negativo. Então, dentro dela é um ambiente estressante. Por mais que ela esteja num ambiente ali que não é assim tão estressante, mas dentro é. Então, quando eu falo de ambiente, falo de ambiente interno e ambiente externo. E esse ambiente estressante, ele libera o cortisol, que por sua vez vem do eixo HPA, que é o eixo do hipotálamo, pituitária e adrenal, que é onde é liberado o cortisol. Então, esse excesso de cortisol envenena nossas células, promove essa metilação, modifica os genes, modifica as células. Por isso que é importante, não só tomar o remédio, mas também o ambiente. Por isso que é importante a terapia, a psicoterapia, você compreender como que está o seu ambiente interno, o seu padrão de funcionamento, o padrão de comportamento, o padrão de reação, de pensamento da vida, como você se pensa, como você se vê, como você vê o mundo, porque você adquiriu
esse olhar sobre o mundo, da onde vem, como está a tua criança interna que está aí dentro ainda sentindo com medo, sentindo rejeitada, sentindo abandonada, porque a nossa mente, o nosso cérebro não tem passado, presente e futuro. Então, aquilo que você viveu quando tinha 2 anos, 3 anos de idade, ainda se revive dentro de você. O passado não está lá, o passado está aqui. Por isso precisa entender o que esse passado está ainda fazendo dentro de você. Como está produzindo esse ambiente dentro de você. Você está pensando ainda como uma criança? Você ainda está desejando um acolhimento, a aceitação como aquela criança ainda? Essa criança está com medo dentro de você? Então é preciso mudar esse ambiente interno e o ambiente externo também, para que volte a funcionar essa célula. Já fizeram experimentos com ratos, pessoas, por exemplo, pegaram um rato, estressaram ele no ambiente, houve essa metilação, essa modificação nos genes, nas células nervosas, tiraram desse ambiente e a metilação passou. Esses genes começaram a voltar ao funcionamento normal, porque metilação não é mutação, mas é uma mudança temporária. E fizeram pesquisas também com pessoas que se suicidaram e cérebros se suicidaram e tinha muita metilação nesse cérebro. Outra coisa que também descobriram é que fizeram uma pesquisa com pessoas que sofreram estresse na guerra, com fome, e foram ver os filhos dessas pessoas. E teve uma transmissão dessa metilação até a 3ª geração. Então, é extremamente importante que a gente cuide, por exemplo, da família, cuide dos filhos, para que não produza essa metilação. E que, assim, não haja uma deficiência na serotonina. Porque não adianta nada de você tomar o remédio se tiver metilação. Porque você toma o remédio, esse remédio vai inibir a recaptação, só que não tem receptores nessa célula. Então, a célula vai ter ali a serotonina, mas não vai ter a recepção. E esse transporte dessa célula, como está modificado, vai pegar essa serotonina e vai recaptar muito mais rápido. Então não vai dar tempo da serotonina ter o seu efeito. Por isso que é importante, porque você precisa tomar remédio? Beleza, toma um remédio. Mas você tem que mudar uma série de coisas para que essa célula tenha receptores e um transporte saudável, para que essa serotonina cumpra o seu efeito, para que esse remédio cumpra o seu efeito. Então, por isso que tem pessoas que tomam remédio e não funciona muito bem, outras tomam e funcionam. Então, é preciso entender. E hoje a gente vive numa sociedade que está tomando muito remédio, mas não está passando os processos para mudar essa célula. A sociedade está estressante, é muita coisa mudando, é muita coisa que a gente não sabe mais o que faz, perdeu até essa questão política, esquerda, direita, isso tem afetado a gente, porque a esquerda, por exemplo, vem e quebra os padrões, quebra as leis, as tradições, a gente perde as referências, perde a referência de família, a família daí desconfigura, tem a mãe solo, essa mãe precisa, porque o que é a ideologia esquerda? De esquerda, vamos falar do socialismo, e já existe aí entrevistas do nosso governador máximo, aí, o presidente, falando que tem o desejo de implantar o comunismo. E como que se implanta o comunismo? Você colocando o socialismo. O socialismo é o meio do caminho. E esse socialismo ele vem carregado de ideologias, que é justamente para quebrar a tradição lá da direita, do capitalismo, dos padrões familiares, padrões de pensamento. Então vem a ideologia que essa mulher agora, dentro de casa, ela precisa ver o marido como agressor, ela precisa ver a família como opressora, porque daí desconfigura isso, porque um dos objetivos do comunismo é desfazer essa família. Então perde-se os papéis, papel de mãe, papel de pai, papel de homem, papel de mulher, papel de filho, perde-se tudo isso, torna-se um ambiente estressante, porque há muita incerteza, não se sabe muito bem o que é, a sociedade fica angustiada, há mais cortisol na vida das pessoas, há mais metilação nessa célula, essa célula afeta daí os receptores, não tem muitos receptores para serotonina, o transporte fica acelerado, tem muita recaptação, ou seja, a serotonina não cumpre o seu papel. Então muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, tomando um monte de remédio, mas não muda o padrão. A gente precisa cuidar com aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente absorve, que tipo de crença, qual o ambiente que a gente vive. Então a gente precisa mudar isso, para que esse remédio cumpra o efeito. E tem pessoas que daí não precisam tomar o remédio. Quando elas mudam o ambiente,
as células nervosas voltam à normalidade, à funcionalidade, e essa serotonina que já está no organismo, ela cumpre o seu papel. E não precisa exatamente tomar remédio. Agora, se você não muda esse ambiente, está ali naquela célula metilada, você fica dependente do remédio. Mas não é esse o objetivo. Então, ligando aqui com a questão da família, é importantíssimo que a gente cuide da primeira infância, que a gente evite ambientes extremamente estressantes para essa criança, para que essa metilação não ocorra. E assim a gente previne. Se a gente está falando de Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, é aí a prevenção. Prevenir que ocorram essas metilações, que não haja um ambiente tóxico, hostil, que vai fazer com que essa pessoa seja potencialmente depressiva, ansiosa ou suicida. Então precisamos cuidar da primeira infância, para não provocar todos esses estresses. A criança precisa ter a função paterna, a função materna, e assim a gente evita muita coisa na vida do indivíduo. Bom, sobre isso que eu queria falar. Estou aqui, vou voltar para o meu almoço.